Você está ouvindo o Voed Estuar, a voz da história. Um podcast com conteúdos sobre as histórias das etnias Caripuna e Galibê-Maruorno no município de Oiapoque. Eu sou o professor Gabriel e este conteúdo foi produzido pelos estudantes do 6º e 7º anos da Escola Indígena Estadual Leide dos Santos, do ano de 2024. Neste episódio, a aluna Manuela dos Santos Batista e Arley Batista se debruçaram sobre as causas da praga da mandioca e os efeitos que causaram nas plantações de sua terra indígena. Ao final, conversaram com a moradora e agricultora Cirene dos Santos, que nos contou sobre as consequências dessa infestação em sua aldeia. As terras indígenas Waçá, Galibi e Juminã estão situadas no município de Oiapoque, onde vivem os povos indígenas Caripuna, Galibê-Maruorno, Galibê-Carinã e Palicô. No dia 21 de julho de 2023, com base em estudo da Embrapa, o governo do Amapá decretou situação de emergência nas terras indígenas, onde comprovaram que uma praga conhecida como vassoura de bruxa da mandioca foi registrada pela primeira vez no Brasil, em plantios de 3 municípios do Amapá, na região norte do estado: Oiapoque, Amapá e Calçoene. A praga foi encontrada pela primeira vez em terras indígenas por técnicos da Embrapa e, em seguida, nos outros 2 municípios. O fungo foi detectado também na Guiana Francesa, que faz fronteira com Oiapoque. O governo do Amapá decretou situação de emergência aos 3 municípios. Segundo a Embrapa, a chegada da doença ao país ainda está sendo investigada e pode ter sido transmitida tanto pelo transporte de materiais quanto pelas pessoas. Acredita-se que um dos impactos das mudanças climáticas chegou nas aldeias do Oiapoque através de fungos e bactérias nas plantações. A umidade ligada ao aumento da temperatura, o desgaste do solo e outras variáveis levou à proliferação de pragas. Análises em laboratórios confirmaram a presença de 3 espécies de fungos nas amostras de plantas manivas e da mandioca. Os pés da mandioca começaram a secar e as raízes apodrecem antes de amadurecer. Em outro caso, ocorre um superbrotamento das folhas, impedindo o desenvolvimento da planta. Essas doenças provavelmente vêm sendo disseminadas por insetos que atuam como vetores. Os sintomas da doença incluem ramos secos e deformados, anismo, proliferação de brotos fracos e finos nos caules, clorose, murcha e seca das folhas e morte das plantas e seus descendentes. Para combater a praga, estão sendo adotadas medidas como monitoramento das áreas de cultivo, medidas de quarentena e uso de manivas com comprovada da sanidade, uso de fungicida específicos, remoção e eliminação por queima de plantas doentes, limpeza e sanitização de ferramenta e o ensacamento e rápida lavagem de roupas, calçados e chapéus. A aldeia Estrela fica localizada na BR-156, no quilômetro 70. Ela é formada por indígenas da etnia Caripuna
e também sofreu com os impactos da vassoura de bruxa, como vai nos contar a moradora e agricultora Cirene dos Santos, que viu de perto os efeitos da praga. Bom, a praga apareceu na aldeia uns anos atrás. Já estamos passando nessa dificuldade 2 anos já sobre essa praga. Apareceu primeiro na aldeia aqui do Iaucá, Samaúma. Depois veio aparecendo nas outras aldeias, Estrela. Foi afetando todas as aldeias. Menenco, Marumã, Manga, o Rio Curipí, o Rio Assá, o Rio Urucauá, para essa outra aldeia do Galibi, Ariramba, foi afetando. Assim que chegou a praga na nossa aldeia. Morria todas as manivas, as folhas, morria tudo. Afetava a raiz, as mandioca apodrecia. Foi assim que descobrimos a praga na nossa roça. Muita mosquinha, tinha muita mosquinha mesmo, até mosca a gente via. A gente não sabe de onde que veio essa praga, na verdade a gente não sabe de onde que veio a praga para chegar na aldeia. Quando a gente já descobriu, fomos vendo as manivas tudo morto, tudo amarelando, as folhas caindo, já foi afetando a raiz. Foi assim que aconteceu a praga na aldeia. Foi assim que chegou, na verdade, aqui na nossa aldeia, quando a gente descobrimos, fomos vendo, já descobrindo pelas folhas da maniva. Afetou a produção por causa que a gente não tinha mais como tirar, né, a mandioca, não tinha como a mandioca amadurecer. Aí a gente indígena, que é acostumado, né, comer da farinha, então não tinha mais como comer a farinha, não tinha mais como fazer a farinha, na verdade. E foi muito difícil, porque a gente é acostumado, né, com a farinha da gente, e muitos indígenas também, era disso que eles sobreviviam, era a da farinha que eles sobreviviam. Faziam a farinha, iam vender para comprar seus mantimentos, outras coisas, comprar outras coisas do seu dia a dia, né, que vem dentro da nossa vida. Então, afetou muita gente. As pessoas que não tinham emprego, definitivo para receber no final do mês, então era da farinha que eles tiravam, né, o seu sustento, então afetou demais mesmo. Essas que foi as consequências, né, essas uma que foi a consequência da produção da mandioca, por causa dessa praga que veio, que afetou, aí essa consequência abalou muita família mesmo, por causa que não tinha do que sobreviver, né? Aí foi isso que afetou aqui na nossa aldeia, graças a Deus, né? Que cada um de nós temos nosso empreguinho, temos o auxílio que a gente recebe, mas nós afetou porque a gente era acostumado com a nossa roça, com a nossa mandioca, com a nossa farinha. A gente não é acostumado a comer só feijão, só arroz, só macarrão, só carne, não. A gente é acostumado com a farinha. Então, nos afetou demais também, porque a gente é acostumado a comer a farinha. Aí, a solução que a gente tem, né, para ver se a gente combate essa praga foi que eles vieram, nos ensinaram aí. E esse ano, graças a Deus, teve umas pessoas que já conseguiram, né, já ter sua mandioca, ter a maniva já não morreu. Para esse ano já tem gente que tem maniva para fazer roça, fazer plantio de novo. Nem todo mundo, mas tem algumas famílias que já estão conseguindo ter de novo de volta a maniva, né? Passaram os focos, remédio aí, o pessoal que dão daí, que cuida disso, que cuida dessas pragas, né? Então eles vieram aí, deram remédio para a gente focar nas manivas, então graças a Deus a gente está conseguindo matar a praga. Eu tenho fé a Deus que a gente vai conseguir. Nós, como alunos dessa escola, acreditamos que é muito importante transmitir nossos conhecimentos herdados de nossos ancestrais, para que nossa história seja registrada e contada, para que as futuras gerações possam compreender melhor as nossas lutas e conquistas de nossos direitos pela terra, pela saúde e pela educação.
Este episódio foi narrado e produzido pela aluna Manuela dos Santos Batista e pelo aluno Arley Batista.